paz de Deus esteja em teu coração. Hoje eu vou estar lendo uma passagem lá em 1 Coríntios 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injusto, e não perante o santo. Ou não sabeis que o santo hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tedes a julgar negócios terrenos, constituir um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão juízo contra o outro, isso perante incrédulo. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outro, porque não sofrei antes a injustiça, porque não sofrei antes o dano, mas vós mesmo fazei a injustiça e fazei o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos engane, nem os impuros, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizeis, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Paulo estava falando aos irmãos que nem os bêbados, nem os afeminados, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados e nem os maldizentes herdarão o reino dos céus, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E hoje, os espíritos enganadores têm enganado muita gente. Muita gente tem vivido no engano de falsas doutrinas. Que estava vendo um vídeo que um pregador diz que quando ele sente vontade e quer beber, ele bebe. Ele bebe. Que para alguns pode ser pecado, mas para outros não. Aonde fica a palavra de Deus? Se a palavra de Deus fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus, o apóstolo Paulo fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Paulo era cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. O Espírito Santo falava. A pessoa, quando é de Deus, o Espírito Santo fala. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado e das coisas erradas. Não são os pregadores, mas é o Espírito Santo, porque é a obra de Deus.
E muitos têm falado que coisas que vêm da cabeça delas. Têm pregado coisas que vêm da mente delas. Não pelo aquilo que o Espírito Santo falou. Agora, Paulo não. Paulo era cheio do Espírito de Deus. Quem converteu Paulo foi o próprio Jesus, né? Quem converteu ele. Então, muitos têm inventado desculpa para continuar vivendo a sua vida de erros. Vivendo sua vida de erros e arrastando multidões para o erro, para o inferno. São os espíritos enganadores que colocam na mente da pessoa que a pessoa está certa. Que a pessoa está certa e que Deus perdoa ela, que para alguns pode ser pecado, mas para ele não. Eu nunca vi isso. A lei é válida para todo mundo. A lei não é válida para uns e para outros, não. Isso não existe. Isso não existe. A lei é válida para todos. Se a palavra do Senhor fala que a pessoa não deve praticar tais coisas, é porque não deve praticar. Lá no versículo 11 fala: tais foste algum de vós, mas vós lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, aqueles que se convertem verdadeiramente são lavados e são justificados perante o Senhor, perante o nosso Deus. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha falar. Eu não quero falar coisas de mim, mas que o Espírito Santo fala através dos seus servos. O Espírito Santo fala: buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Buscai a salvação em primeiro lugar. Que Jesus mesmo disse que o nosso Deus, antes da gente pedir alguma coisa para Ele já sabe do que nós precisamos. Ele já sabe do que a gente precisamos. Então, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E muitos pregadores ensinam que tem que colocar Deus na parede, que tem que cobrar de Deus as promessas. Estão levando as pessoas ao erro, ao ponto de até chegar a blasfemar contra Deus. Porque quem somos nós para cobrar alguma coisa de Deus? Jesus já morreu por nós, derramou o sangue santo dele na cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que crê nele terá a vida eterna. E obedecer os mandamentos, obedecer a lei de Deus, andar com Deus como Abraão andou, como Isaac andou, como Jacó andou, como Elias andou, né? Os servos do Senhor. Então, Deus sabe das nossas necessidades. Não precisa você cobrar, você fazer o que eles acham que é certo, não. Porque a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor, não guiado por homem. É o Espírito Santo. É quem nos guia, é quem nos dá sabedoria e nos dá entendimento. O que adianta a pessoa estudar, formar, aprender a falar bonito, palavras bonitas, mas não tiver a direção do Espírito Santo?
O que adianta? O que adianta tanto estudo e não ter direção? Não adianta nada. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.